Graça e paz, irmãos, bom dia. Queria ler com você um pedacinho do texto que a gente deu ontem. Lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 6. Vinte e seis, 6. 26, 6, né? Ok. Certinho. Amém? E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande valor, por grande preço, e dar-se-á o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: Por que afligis esta mulher? Pois pratica uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fei-lo preparando-me para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que, onde quer que o Evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Enfim, esse foi aquilo que a gente conversou um pouco ontem aqui na mensagem, mas eu queria falar sobre a lógica da dívida e a lógica da dádiva, né? Nós estávamos realmente endividados, né? Nós estávamos presos nos nossos pecados, de maneira que a Bíblia fala que a gente estava morto nos nossos pecados e delitos, né? Aí Jesus veio a seu tempo, cumpriu com todo o requisito que o próprio Deus tinha colocado como meta, viveu como homem, nasceu de uma mulher, passou por todo o perrengue que eu e você jura que é impossível passar, mas ele passou para poder ninguém dar mais desculpa. Aí alguém pode falar: mas ele era Deus. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele venceu como homem. Ele venceu sem usar os seus poderes miraculosos, né? No entanto, que só na cruz que ele falava assim: restitui o poder que eu tinha com você naquele tempo. Só quando ele terminou que ele pediu a restituição. Agora eles vão ver o que é mesmo cabelo branco, mesmo e olho saindo fogo. Porque Jesus, ele não veio para poder mostrar o divino, veio para poder mostrar como um homem consegue vencer essas tentações aqui na terra, e ele venceu, deu o exemplo, submeteu a autoridade, andou de cabeça erguida, foi padrão para nós, para conquistar uma coisa: tirar a gente da dívida, pagar a nossa fatura, né? E vai ser engraçado porque em Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar assim que ele riscou a nota, riscou a nossa promissória, e ele cravou na cruz, ou seja, ele, com o seu sacrifício, todas as dívidas dos nossos pecados foram zeradas. Agora é nele que você é livre, né? Então aquela política de dívida foi quebrada na cruz. Aí por isso que ele fala: por que vocês ainda estão debaixo de jugo do diabo, sendo que eu já promovi libertação? Então, irmãos, a salvação foi uma porta que se abriu, mas quem precisa passar por essa ponte para acessar somos nós.
E como eu passo por esse lugar? Aceitando Ele como Senhor e Salvador. Então isso é quebrar a lógica da dívida e finalmente entrar na lógica da dádiva, na lógica da graça. Qual é a lógica da graça? Favor que você não merecia. Por que a gente está aqui? É porque a gente não merecia, mas Jesus pagou um preço que nós não éramos capazes de pagar, e Ele não pagou para a gente ser escravo dele agora, né? Ele pagou para a gente ser livre. E se você vai servi-lo e se dedicar como um servo dele, vai ser por sua própria opção. Porque a partir de agora ele vai falar para você quem quiser. É como se ele tivesse chegado para nós, todos nós escravos do pecado, né? Presos, algemas. E Ele compra todos nós e nos dá carta de alforria para a nossa realidade, né? Há muitos anos não tem escravo, né? Legal como existia, legalizar, né? Prender uma pessoa. E Ele comprasse todos vocês, eu, todos nós aqui, e fizesse uma carta para cada um de nós, né? E desse liberdade. E colocasse na sua mão: agora você é livre. E aí você se virava para ele por sua própria opção e falava assim: não, eu quero te servir. Eu quero. Então Jesus, ele não quer ser, ele quer ser escolhido. Deus não quer que você faça as coisas por obrigação. Quem faz isso é o diabo. Deus quer ser escolhido, né? Deus quer que você por opção decida por ele. Porque quem quiser vir após mim precisa negar a si mesmo. Aí sim, depois que você toma a decisão de seguir Jesus, você precisa começar a política da autoabnegação. E não é porque eu posso estar mandando, não é porque tem regras. Irmãos, embora nós não temos culto de doutrina como nas igrejas que eu me converti lá no passado, a doutrina é bem firme na nossa comunidade, porque a doutrina não é uma doutrina de uma denominação, é a doutrina da palavra, a doutrina da fé, a doutrina da misericórdia, a doutrina da generosidade, a doutrina da santidade. Isso não é denominacional, não é não assistir televisão como antigamente, né? A gente pecava assistindo televisão. Não quer dizer que a gente não peque assistindo. Talvez os nossos irmãos lá atrás tentando paralisar o que a gente vê hoje, as pessoas sem crivo, né, sem condições de pular um canal, vendo uma coisa que não vai trazer edificação. Aí os pastores, no seu terror com aquela novidade, proibiu a televisão. Talvez prevendo que a gente ia na praia e ia ver todo tipo de atrocidade, talvez prevendo, não vai na praia que é do demônio. Mas não, irmão. Você, quando tem olhos santos e o seu coração é puro, quando você tem a política da liberdade, da libertação, você sabe exatamente o lugar que você deve entrar e o lugar que você deve sair. O Espírito Santo, ele fala para você no espelho o que você deve vestir, e o Espírito Santo fala na mesa o que você não deve falar. Tem hora que eu saio alguma coisa da minha boca e o Espírito Santo fala assim, aí eu falo, nem fala. Só um deles já sei que eu portei mal, né? Porque é uma luta todo dia, porque o Espírito Santo está ali, ele é seu auxiliador, ele quer promover você a ficar parecido com Jesus. Então quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é todo dia pegar o vaso de alabastro e colocar o guento, armazenar perfume. Porque uma hora o seu perfume vai ter que dar ir para o corpo de Jesus. E aí nós somos aqui, parte do corpo. E o que Deus quer? Que você perfuma o corpo de Cristo. A igreja está perdida, a igreja está feia, a igreja está dilacerada. Não, mas eu acredito que o corpo vai ressuscitar, irmãos. Se eu não acreditasse que o corpo vai ressuscitar, eu não cuidava do corpo. Eu gosto de José de Arimateia, que ele pediu o corpo todo dilacerado de Jesus. Foi lá, diante de Pilatos, ele era um homem rico, de posse. Ele falou assim, eu quero o corpo. Você quer esse corpo todo feio, dilacerado,
corpo morto. Não, só pede o corpo quem sabe que ele vai ressuscitar. Só cuida da igreja quem sabe que um dia a igreja vai ser gloriosa, irmãos. Porque Deus vai dar um corpo glorificado para a igreja. Agora, você pode passar uma vida inteira falando o que não tem na sua igreja, as dificuldades da sua igreja, ou as coisas que ainda não tem, ou você pode ser parte da solução de uma comunidade forte, sadia, que vai crescer e desenvolver. Não pense, irmãos, que o que faz uma igreja forte é uma igreja cheia de riqueza e posse, porque senão Deus não teria repreendido Laodiceia. És rica, mas para mim você é miserável, pobre, cega e nu, porque você abandonou o valor pelo preço, porque ela tinha um valor. Qual era o valor? Amor. Quando ela pegou o valor e transferiu aquilo para preço, coisas, pirotecnia, né? Tentar ganhar com técnicas e mecanismo, né? Trazer sensações, e as pessoas perderam a sensação do Espírito Santo. Não tem aquela coisa simples, aquela coisa bonita, aquela coisa sem abuso, aquela coisa sem estupro, né, na nossa fé, aquela coisa real, aquela coisa particular. Aquilo que vai demorar 20 anos, você vai ainda estar lembrando como algo puro e sadio. É essa experiência que Cristo quer dar para você e quer que você se mantenha comunicando às pessoas. Então, nós estamos juntando dentro de um vaso de alabastro, em forma de oração, de devoção, de contemplação, de santificação, esse perfume que vai perfumar o corpo, esse perfume. Então, tem alguém que prepara o corpo antes dele morrer, e tem alguém que tem um túmulo para guardar o corpo até ele ressuscitar. Mas todo mundo está fazendo a sua parte, porque todos que sabem que ele vai ressuscitar, não desprezam o corpo de Cristo. Então, quando você despreza essa pessoa do seu lado, porque ela tropeçou em alguma coisa, você não entende nada do corpo de Cristo, da lógica da dádiva. Porque o fato de a gente estar afastado do pecado há 20 anos ou há 5 anos, desses mais cabeludos, né? Porque às vezes a gente acha que a mentirinha é permissível, né? Não faz você melhor que essa pessoa do seu lado, não. Todo mundo está batendo braço na mesma correnteza, lutando contra os mesmos intempéries, lutando contra todas as adversidades. E eu creio que todos nós, em nome de Jesus, vamos ser um dia alcançados e vamos ouvir da boca de Jesus que Ele nos conhece, porque esse é o objetivo da nossa vida. Eu te conheço sim. Eu sei, escorregou, caiu, rolou, voltou, bateu o braço. Luta. Então, tudo que Jesus quer é que a nossa mente ela sofra um câmbio, né? Ela possa sofrer uma metanoia, né? Que é sair dessa questão da dívida e entrar na questão da dádiva. Porque a dádiva starta gratidão. Toda pessoa que entendeu dádiva, que entendeu o que Jesus fez, ela desenvolve gratidão. Quer ver? Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos, apontando para uma totalidade 100%, né? 100% dos curados, só 10% entende a política da dádiva e manifesta gratidão. E aí a pergunta é, nós somos mais de 10 aqui, imagina que qual dos leprosos nós somos, né? Aqueles que recebe a cura e não se lembra da gratidão, ou daqueles que recebem a cura e é grato e coloca o coração na vida daquele que curou? Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que Jesus curou 10 e mandou eles embora, segundo uma lei que tinha em Levítico, falando que era para apresentar o sacerdote ia analisar, e se a pessoa não tivesse mais aquela doença,
a pessoa ia ser reintroduzida, olha só, gente, reintroduzida na sociedade. Parece a gente, né? No tempo passado, né? Que a pessoa era excluída e voltar, era reintroduzida, o pessoal levava ao pé da letra. E devolvia ela à comunidade, né? E pronto, irmãos, ex-leproso, igual eu, igual você. Então todos nós aqui somos ex-leprosos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que Jesus Cristo veio, pegou os nossos pecados e cravou na cruz. Graças a Deus que a nossa imundícia foi arrancada pelo preço do seu sangue. E hoje, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Estamos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Seguindo Jesus por um caminho chamado Gólgota, porque não é só chegar no lugar da caveira, irmãos, existe um caminho até lá, e esse caminho se chama processo, e esse processo é que tem derrubado tanta gente, porque nesse processo, irmãos, do caminhar, você vai ver as pessoas que você ajudou gritando crucificam, as pessoas que você curou, que você foi um canal de Deus, cuspindo em você, e falando, não, ele me curou sim, mas era por causa de Belzebu. Já parou para pensar? Porque quem se relaciona só com a bênção, não consegue ver o abençoador. Tem muita gente que se relaciona só com a bênção, irmão. Eles querem ser abençoados, mas esquece de quem abençoou. Só que dos 10 leprosos, um percebeu no meio do caminho, antes de chegar no sacerdote, e falou, calma, já estou curado. Ele fala, não, vou voltar para agradecer. Eu imagino os 9 tentando convencer, mas ele mandou a gente ir para o sacerdote. Ele falou assim, mas o sacerdote espera. Para quem estava doente e não abraçava a família, não dava um beijo na esposa, não podia tocar no filho, um dia espera, eu vou voltar. Irmãos, qual a diferença se todos receberam a mesma coisa? Por isso, a lógica da dádiva, quando você é tocado pela dádiva, você recebe e entende graça, a sua vida, você pega a sua vida e coloca ela em um lugar de louvor. Ele voltou e Jesus questionou os discípulos, calma aí, mas não foram 10 os curados? Então por que só esse samaritano? Por que Jesus gostava de cutucar os judeus com os samaritanos? Existe uma rixa pesada entre eles, né? Porque os samaritanos eram judeus miscigenados, né? Que tinham se misturado com outras raças. Desde o período lá de Roboão e Jeroboão, que entraram numa questão lá, Israel se dividiu, desde então as 10 tribos virou ali, né? Os israelenses, os judeus, não casaram só com mulheres estranhas, mas com seus deuses também. Por isso que era pesado. Samaritano dizia, você não casou só com uma mulher estrangeira, você casou com seus deuses. Então eles se achavam super... Mas Jesus sempre cutucava ele, mas não é samaritano, não? Samaritano bom esse, hein? Aí a mulher lá no poço, samaritana, que lindo! E ele elogiava para os discípulos, se arrepiava todo, meu. Nossa, eu não consigo nem... quando vejo um samaritano, o judeu, mas Jesus gostava de perturbar eles com isso. Porque os samaritanos, mesmo sem liturgia, mesmo sem os aparatos religiosos, estavam entrando primeiro na porta da salvação do que aqueles que carregavam, eram detentores das Escrituras. Imagina só, irmãos, você ser detentor, PhD, fez isso, estudou, fez não sei quantos discipulados, chega aqui um novo convertido, aceita Jesus ali, mais para lá do que para cá, todo envergado de uns mé, e ele fala, na nossa frente, irmão. O problema não é a frente, o problema é o que Deus vê, não é o que a gente vê. Deus vê coração e Deus sabe quando é real a conversão das pessoas. Nós só conseguimos ver aquilo que é visível, né? E algumas coisas que Deus, pelo Espírito, nos deixa saber por discernimento de Espírito. Algo que não está errado. Quando alguém falava assim, está tudo bem. Mas por que eu estou vendo isso no meu espírito, né? Porque quando você fala bem assim, está tudo bem, e a pessoa oculta que não está bem, ela
acabou de negar o benefício de ter um pastor. A Bíblia fala assim, se você recebe um justo, na condição de um justo, receberá galardão de... Se você recebe um profeta, na condição de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta. Então, quando você não recebe o pastor, você perde o direito de ser conduzido em pastos verdes e águas tranquilas. É simples. E não é o pastor que decide ser o seu pastor, é você que decide ser a ovelha dele. Na verdade, uma ovelha que dá o privilégio ao pastor. E esse privilégio foi o que quem entendeu a dádiva foi atrás de Jesus e falou, não, muito obrigado. Você entendeu? E lógico que entendi. Então, é isso que eu estava pensando aqui. Eu só derramo perfume que tem preço nos pés daquilo que tem valor. Gente, vamos pensar aqui, vou dar um pensamento para você. Um pai, uma mãe ou um irmão, alguém que tem alta estima no seu coração aí. Vamos imaginar que você tem 3 apartamentos, não sei quantos carros na garagem, e para salvar alguém que você ama, você tem que colocar todas essas propriedades à venda para pagar uma cirurgia. Você colocaria? A pergunta é óbvia, né? Por quê? Valor. O valor é superior a preço. Porque aquilo, não, eu quero perto de mim, é que eu amo. Eu penso assim. Agora, quem não coloca qualquer coisa por causa do valor de alguém, essa pessoa ainda não entendeu o que é o amor puro de Jesus. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Deus olhou e falou, tem valor para mim. Para o diabo não vale nada esse povo, né? Para o diabo nós não valemos nada, irmão. Mas para Deus tinha valor. E quando no acordo falou, eu só devolvo ele se você me der o seu filho, Deus falou, sério? Por ele? Todos? Ok. Negócio fechado. E o diabo caiu mais uma vez, porque a morte não pode segurar Jesus, irmãos. A morte não pode segurar Jesus. Até tentou segurar, mas Jesus escorregadinho, deu uma pisadinha no pescoço dela lá no inferno. Esperto. Tomou a chave da morte do inferno. Eu gosto disso, porque ele volta com tudo. E quando ele chega aqui para nós, ele só está falando uma coisa. Dê valor àquilo que tem valor. E para de gastar a sua vida naquilo que tem preço. Porque um dia você vai chegar já cansado e vai falar, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Por que eu gastei tanto tempo com isso? E aí vai ter aquele vazio. Porque, irmãos, casa, carro não vai preencher. Só Jesus vai preencher esse buraco que existe dentro de nós, irmãos. Só Jesus. Agora, no trajeto, servindo a Jesus, essas coisas vão te perseguir, vão te alcançar. Mas nunca vão ser Deus na sua vida. Porque o propósito de Deus não é você não ter. O propósito de Deus é não deixar aquilo se tornar Deus dentro de você. Que é o grande combate de Deus para nós nesses dias, né? Então, gratidão é consciência da dádiva. Valorize o que Deus te dá. É o conselho que eu te dou nessa manhã. Valorize o que Deus te dá. O que é valorizado aumenta de valor. O que é valorizado aumenta de valor. O que é estimado, o que você tem por estima, vai para um lugar precioso, né? O que é depreciado diminui de valor. Um dia Acabe chegou para Nabote e falou assim, você tem aqui uma propriedade perto do meu palácio? Vende para mim, pelo preço que você quiser, e eu te dou o dinheiro para você comprar uma vinha melhor do que essa. Aí alguém olha assim para o seu carrinho e fala assim, toma aqui, eu te dou um dinheiro para você comprar um carro melhor do que esse. Mas por que você quer meu carro? Compra um carro melhor com o seu dinheiro. Mas Nabote falou assim, olha, como que eu vou negociar uma vinha que tem relações de herança com meu pai?
A vinha, ela pode não ser boa, mas foi aqui que eu cresci, foi aqui que meu pai me ensinou, foi aqui que meu pai me corrigiu. Eu não posso negociar a herança que meu pai me deu. Nabote contraria o rei fica indignado e por causa disso, Nabote fica sem cabeça e sem vinha. Só que Deus viu tudo, irmãos. Então, ele tentou desvalorizar, depreciar, ele tentou depreciar para diminuir o valor daquela vinha, mas Nabote tinha uma vinha que para ele tinha um valor sentimental e que era um valor de honra. Eu não vou negociar isso. Então, quando o diabo vir contra nós, irmãos, você fala assim, eu não vou negociar a relação que eu tenho com meu Deus. Eu não vou deixar você meter o bedelho ou atrapalhar na minha relação com Deus. Eu não vou deixar. Por isso, irmão, mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Vou terminar com essa fala. Irmãos, para você que é servo de Deus, mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Tem gente tentando ganhar na oração quando deveria ganhar na obediência. Então a obediência pesa mais que oração, pastor? Sim, porque você pode orar à vontade. Se você não coloca em prática nada dos acordos em oração que você colocou diante de Cristo, então a oração fica sem efeito. A oração é selada pela obediência, gente. Então, por favor, dê valor ao que Deus tem por valor, não negocie a dádiva de Cristo, agradeça o que está na sua mão. Talvez o que está na sua mão não é tudo que você pensa que deveria ter, mas é tudo que você precisa nesse momento. E quando você dá graças a Deus por aquilo que está na sua mão, aquilo que está na sua mão multiplica. Jesus nunca multiplicou alguma coisa que não tenha sido envolvido de graça. Toda vez que Jesus pegava o pão, ainda que fosse 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fazia? Levantava para o alto e falava, graças te dou, Pai. Talvez graças a Deus por arroz e feijão. E talvez daí starta o milagre de cair ali a mistura, né? Ou talvez o arroz e feijão vai ter o gosto de mistura que você nunca comeu. Porque na verdade o contentamento vem do interior, irmão. Não vem do que você vê. Porque tem gente que vê uma coisa boa, mas não consegue sentir sabor. Ainda desce amargo, né? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos olhar com o olhar de Cristo para isso. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso valor. E por isso, Senhor, nós colocamos o preço das nossas vidas, derramamos a nossa vida, como o Senhor me ensinou, que morrer para que outros possam viver. Então nós queremos, Senhor, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Nós queremos sofrer essa pena, Senhor. Como uma semente, Senhor, que morrendo não fica só, mas multiplica, se torna uma árvore frutífera, frondosa, que dá, Senhor, dá sombra para as pessoas. Eu oro, Pai, para que os nossos corações avancem em maturidade e que os meus irmãos aqui, cada um de nós, como família, possamos ser o perfume de Cristo, Pai, de sorte a manifestar em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Eu oro, Pai, para que haja, Senhor, um despertar coletivo, Senhor, e a fé renovada venha tomar cada um de nós, para que a gente possa ter, Senhor, o conceito da dádiva e não ser uma pessoa presa por dívida. Satanás que prende a gente, Senhor, debaixo de jugo. Jesus nos libertou do pecado e da morte, Pai, e nos deu, Senhor, uma carta de alforria, mas a decisão foi nossa de segui-lo, Pai, de abnegar-se, Senhor, para viver uma fé por Ele, para viver por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele. Nós oramos nessa manhã e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém.